Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no canal Estudando a Palavra, um canal de estudos bíblicos aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, é novo no canal, nos dê um voto de confiança. Se você gosta de estudar a Palavra de Deus, de procurar versículos na Bíblia, manusear a Bíblia, você está no lugar certo, porque aqui a gente estuda a Palavra. Se você já é inscrito no canal, compartilhe, dê um like, sugira temas para os próximos estudos bíblicos, ok? Pegue aí sua caneta, seu caderno de anotações, sua Bíblia e vamos estudar temas à luz das Escrituras, conhecendo a verdade e a verdade nos libertando, amém? Hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia, a versão é Almeida, revista e corrigida, certo? Versão Almeida, revista e corrigida. Então, a Bíblia do Pregador, essa Bíblia é muito boa, viu, gente? Muito boa mesmo. Ela tem vários estudozinhos bíblicos, ó, nesses quadrinhos que aparecem aí entre os livros bíblicos. E ela é maravilhosa. E a gente vai trabalhar hoje um tema bem interessante. O agir é como Deus quer. E eu estava lembrando daquele hino que foi um hit de sucesso no meio gospel. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi o escolhido sem respostas, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Então, o agir é como Deus quer. E nós vamos aqui abrir nossa Bíblia hoje no Antigo e no Novo Testamento. Hoje tem muitos versículos, hein? Então vamos lá no Antigo Testamento, lá em 2 Reis. Vamos aqui colocar os nossos óculos para nos ajudar na leitura. 2 Reis, aqui no Antigo Testamento, no capítulo 5, versículos do 1 ao 17. Olha o que está escrito aqui na palavra, onde nós vamos ver aqui a cura de Naamã, um texto muito conhecido no meio cristão. Naamã é curado da lepra. 2 Reis, capítulo 5, 1 ao 17. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Esse foi o pensamento do rei. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ti, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi
Muito se indignou, Naamã, repetindo, porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, Naamã, no caso, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Oh, glória a Deus, que leitura maravilhosa. Essa leitura, ela inspira, já inspirou e continuará inspirando várias pregações. A começar da menininha, né? A menininha que foi levada escrava, podia muito bem estar ali revoltada, chateada. Mas não, ela era uma menininha que tinha o amor de Deus no seu coração e se compadeceu da situação do seu senhor, porque uma escrava tem um senhor, né? Do seu patrão Naamã. E indica, esse profeta indica que Naamã vá à Terra Santa, a Israel, para receber a cura. E aí acontece tudo isso, né? Mas a gente hoje vai focar no agir de Deus, como Deus quer. Nós vemos nessas passagens bíblicas um exemplo do agir de Deus na vida de Naamã. Naamã era um valente guerreiro do exército do seu rei, não é isso? Aqui a gente já começa vendo isso, que ele era chefe do exército do rei da Síria. Então ele era um valente guerreiro. Para ser um chefe, ninguém bota um chefe para ser um chefe de guerreiro frouxo, não, covarde não, só bota os valentes, né? Então, no entanto, Naamã estava com essa doença na época incurável, uma doença dolorosa, uma doença que separava o homem da sociedade, tinha toda uma vivência, quem tinha lepra, aos poucos se deteriorava o seu corpo. E Naamã, ele encontra esta menininha que o indica, ela se preocupa com a saúde do seu patrão, Naamã, e o indica para ir a Israel buscar a cura no povo de Deus, naqueles que servem a Deus. E é interessante que esta menininha, né, a gente às vezes despreza as crianças, né, acha que a criança só atrapalha, cala a boca menino, às vezes não quer levar para o culto, leve suas crianças à casa do Senhor. Se na sua igreja não tem uma escolinha de criança que fica entretendo as criancinhas, ou seja, pregando na metodologia das criancinhas enquanto acontece o culto dos adultos, mas leve mesmo assim. Na hora que tiver um pouquinho disciplinada, dá uma saidinha lá fora, volta, ensina em casa como é que a criancinha deve se comportar na igreja, compra uma bibliazinha pequenininha, coloridinha, dá para a criancinha, deixa ela começar a ter vivência com o reino, porque o reino vai ficar nela. A Bíblia diz lá em Marcos 10:14 que nós devemos deixar ir a Deus as criancinhas, né? Jesus mesmo diz, deixai vir a minhas criancinhas. Vamos abrir só para a gente conferir, né? Marcos 10:14, vamos lá, deixa um dedinho aí na mão que a gente volta já para ele. Marcos 10:14.
Olha o que está registrado aqui, né? 9:10, versículo 14. Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então essas criancinhas, elas são tão inocentes, são tão puras, são tão lindas, que delas é o reino do Senhor. Amém? Eu acho lindo naqueles filmes que retratam o arrebatamento da igreja, que a gente vê que onde a criancinha, as criancinhas somem, porque são pessoas puras, né? Pessoas que em si são herdeiras do reino do Senhor, porque elas não têm consciência da maldade do pecado humano. Assim, a partir do testemunho daquela menininha, Naamã, ele se dirige a Israel, ele vai a Israel, carregado de dinheiros e de bons presentes. Vejam aí já a conotação de como era a mente de Naamã. Eu vou em busca de algo muito importante para mim, que é a minha cura, então eu vou levar logo bons presentes, vou levar dinheiro, vou levar roupa, vou levar coisas para dar. Já aquela ideia humana da troca, de só fazer um favor se eu receber outra em troca, de dar para poder receber, essa ideia de comprar, não é verdade? Talvez Naamã julgasse que assim iria comprar os favores divinos com seu ouro e com seus presentes. Porém, Deus não se pode comprar. A Deus não se compra. Aleluia. Minha é a prata e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, aqui no Antigo Testamento. De Deus é a prata e de Deus é o ouro. Não se compra Deus. Não se compra favores divinos. Amém? Pois os favores de Deus, eles são dados aos homens mediante a sua misericórdia e a sua graça divina. Vamos ver isso aqui? Vale a pena ver. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Abra comigo a sua Bíblia, Efésios, lá nas cartas paulinas, 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não vem de obra não vem de dinheiro. Os favores de Deus vêm pela sua misericórdia e a sua graça. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e nos trazem a graça de Deus, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos faz pela sua misericórdia e bondade. Então, a graça de Deus é um favor que nós não precisamos merecer e nem a merecemos, mas Ele, por seu amor, nos dá. O rei de Israel, quando recebeu Naamã com a carta do rei da Síria, foi o que Naamã fez. Quando a menina falou com ele, a leitura foi bem clara, não precisa nem repetir. Ele foi procurar o rei da Síria. Olha, meu senhor, me dispensa aí, eu preciso ir lá em Israel, voltar lá naquela terra que a gente escravizou uma parte dela, do reinado dela. E eu quero que eles me curem, porque a menina disse aí lá na minha casa que lá tem cura para a minha lepra, para o meu problema. E o rei da Síria muito prontamente fez uma carta para o rei de Israel. Vai lá, entrega essa carta aqui, de rei para rei. E aí o rei de Israel se aperreou, como a gente chama aqui no Nordeste, ficou atordoado. Meu Deus, eu sou Deus para dar a vida e para tirar. A gente vai ver isso, né? Acompanhando aqui a leitura, no versículo 7 da leitura feita de 2 Reis capítulo 5, rasgou suas vestes o rei de Israel e disse: eu sou Deus para matar e para vivificar. Porque o rei de Israel entendia que só Deus poderia, somente Deus poderia curar alguém de uma doença incurável. Aleluia! O rei de Israel tinha essa plena consciência. Eu sou Deus para matar e para vivificar. Veja, esse homem está querendo ocasião contra mim. Ele está querendo deflagrar uma nova guerra, porque eu não tenho como fazer isso. Mas Eliseu, homem de Deus, profeta do Senhor, disse: não rasgue suas vestes. Por que rasgaste as tuas vestes? Manda ele a mim e saberá que há profeta em Israel. Oh, glória a Deus! Que ousadia, meus irmãos!
a deste homem? Será que nós hoje temos essa ousadia de chegar alguém necessitado nas igrejas, de chegar alguém precisando de ajuda nas igrejas, e ao invés de a gente se descabelar, rasgar a roupa, a gente dizer, deixa vir, para que saibam que aqui há representante do Deus vivo na terra, e assim a gente poder fazer algo por essas vidas que estão vindo a nós, uma oração, uma libertação, uma ajuda financeira, uma doação de algo que aquela pessoa esteja precisando. Que fique a reflexão para nós, já cristãos, já pessoas que conhecem ao Deus vivo. E voltemos para Naamã, que ainda não sabia quem era esse Deus que ele servia. E aí, meus queridos, o rei de Israel se aperreou e chegou Eliseu, como a gente já disse. E nós entendemos aqui que o rei era homem, igual a Eliseu, não era? Acreditava em Deus plenamente, estava aí dizendo, quem sou eu sou Deus para fazer isso. Mas ele não tinha a missão que Eliseu tinha. Ele tinha a missão de reinar, de governar o povo escolhido, mas ele não tinha a missão que Eliseu tinha. Porque Deus, ele coloca cada pessoa com a sua missão, independente do seu cargo ou posição social. Estamos aí entre um rei e um profeta. Ambos tinham as missões dadas por Deus. Vamos entender aqui, em Efésios, onde a gente já abriu, capítulo 4, voltando aqui, né? Efésios, o capítulo 4, que está escrito, versículos 11 e 12, para entendermos melhor esse contexto de missões, porque o rei, que também acreditava em Deus, não pôde fazer nada por Naamã, e sim Eliseu, o profeta de Deus. Vamos entender. Efésios 4, 11 e 12, vai nos dizer assim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem a sua missão no reino de Deus. Você tem a sua, eu tenho a minha, e sempre vai ser assim. E uma missão, ela colabora com a outra, para que haja aperfeiçoamento dos santos, ou seja, dos eleitos, dos separados do Senhor. Amém? Eliseu, o profeta, ele tomou para si essa responsabilidade, cheio de confiança e fé em Deus, como a gente vê aqui no versículo 8. Quando o rei se desespera e rasga suas vestes, Eliseu diz, por que rasgaste as vestes? Manda o homem para mim. Manda ele vir falar comigo e ele vai saber que tem profeta em Israel. Por quê, meus queridos? Ele mostra aqui uma fé inabalável. E lá em Hebreus, aqui pertinho de Efésios, vamos voltando só um pouquinho, né? Eu digo voltando para depois de Efésios, né? Hebreus, no capítulo 11. Um versículo já bem conhecido, todos sabem de cor. Mas como o objetivo do canal é você manusear a sua Bíblia, então vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Vamos lá ver o que está escrito. O que está escrito aqui no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé você não agrada a Deus. Você tem que ter fé, primeiro, em acreditar que Deus existe, porque a gente não vê Deus. Essas imagens que o pessoal faz de Deus aí, isso aí são especulações da mente humana, que infelizmente até conduz pessoas ao erro. Mas Deus, ele é invisível. Então, a gente tem que ter fé. A gente sabe, a gente sente, a gente sabe que Deus existe pelas suas obras. A gente sabe que Deus existe pelo seu cuidado para conosco, mas ver... não, a gente não viu, né? Então, ele diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Eliseu, ele mostra que tem essa fé inabalável. Ele diz, manda para mim. Manda aqui, para ele falar comigo, para ele ver que tem profeta em Israel, né? E, ao ir ter com o profeta Eliseu, Naamã sai decepcionado. Vamos voltar lá na leitura? Vamos lá? 2 Reis 5...
Naamã sai indignado, revoltado com a orientação que o profeta lhe deu. Lá no versículo 11 e 12, vai nos mostrar isso, que ele ficou muito indignado com o tratamento que o profeta de Deus deu a ele, um homem que trazia a carta do rei, um homem que era um comandante do exército do rei da Síria, trazia nas mãos uma recomendação real, no selo do rei da Síria, e foi tratado daquela maneira. O profeta nem foi lá vê-lo, mandou um mensageiro, ali já foi o começo do estopim da raiva, da indignação, perdão, raiva não, indignação. E ele começa aqui a pensar, cogitar e falar ali para os seus súditos, a sua caravana. Ele começa a dizer, né? Eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ele achava que o profeta vinha até ele. Ele começou a imaginar a cena. Vamos imaginando também? Naamã pensou, eu chego aqui todo importante, eu trago uma carta real, eu trago presentes, eu trago ouro, eu trago mudas de vestes finas e elegantes, que tecido já é caro hoje, né? As irmãs sabem o que eu estou dizendo. Avalie naquela época aqueles tecidos finíssimos, bordados, rebuscados. Então ele diz, eu imaginava que ele vinha até mim, invocaria o nome do Senhor, passaria a sua mão sobre o lugar e me restauraria. Ele imaginou todo um ritual. E muitas vezes nós estamos como Naamã. Nós deixamos de receber a bênção porque a gente fica condicionando a nossa bênção a rituais. Não, mas eu só acho que vai chegar a minha bênção quando acontecer isso e mais isso. Não, meus queridos, o agir é como Deus quer. Nós não podemos ensinar a Deus como agir. Nós só podemos pedir e confiar. E Ele vai fazer como Ele quer. Aí ele vai imaginando tudo que teria acontecido. Ele imaginou um ritual. Ora, eu, uma pessoa importantíssima, é claro que o profeta vem a mim. Quando o profeta não vai, manda um mensageiro. Aí Naamã fica indignado. E manda Naamã se lavar. Aí é que Naamã se indigna. Será que os rios lá da minha terra não são 10 vezes melhores do que esses rios aqui de Israel? Como é que pode uma coisa dessa? Eu vim aqui para receber uma cura, um homem me manda tomar um banho. Né? Olha só, não é verdade? A purificação. Eliseu pediu que ele se purificasse, né? Vamos entender mais. Muitas vezes nós tentamos ensinar a Deus como Ele deve fazer ao resolver os nossos problemas. A Bíblia não nos manda dizer, diga a Deus como é que você quer que resolva o seu problema. Lá no Salmo 37, não. A Bíblia diz assim, entrega a Deus os teus caminhos, né, as tuas petições, os teus problemas em outras traduções, e no mar. Confia nele, o mais ele fará. Então a gente tem esse hábito, eu digo a gente porque eu me incluo, viu, pessoal? Ai, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu ainda faço e quantas vezes eu ainda vou fazer? Infelizmente, né? Depois me arrependendo amargamente, pedindo perdão de todo jeito, mas a gente tem esse hábito. Mas, Senhor, era bom que o Senhor fizesse assim. Olhe, Senhor, eu tenho esse problema para resolver. Senhor, faça assim, assim, assim por mim, por favor. Não é assim, queridos. Lá em Provérbios 16:3, que é a mesma palavra que combina com o Salmo 37:5, Provérbios 16:3, vamos lá em Provérbios, bem pertinho aqui, né? De 1 Reis. 16:3, vai dizer assim para a gente, olha. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confie, basta confiar. Basta apenas confiar. Amém? Amém? Como Naamã, nós esperamos que os nossos planos se realizem tal e qual imaginamos. Lá no Provérbios 16:1, no mesmo, vai dizer assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Realmente a gente projeta, isso é normal do ser humano. Quando você quer algo, quando você tem um projeto de vida, um plano, você projeta etapa por etapa. Eu não sei você, mas eu gosto de agenda. E agora planner, né? Planner, agenda.
Continuo dizendo a agenda. Você tem ali como organizar o seu dia. Quantas vezes a gente faz ali aquelas listinhas? Eu gosto de fazer, deixo um espacinho, um parênteses na frente e coloco o que eu tenho que fazer. Um parênteses na frente e coloco o que eu tenho que fazer. Quando termina o dia, eu vou verificar o que eu fiz. Colocar um tiquezinho onde deu certo. Aquilo que não deu certo, eu boto um Nzinho de não. Aquilo que eu fiz mais ou menos, eu boto um mais e um menos. E ali eu vou me organizando. Quantas vezes meu dia estava todo organizado e foi tudo ao contrário daquilo que eu organizei? Porque esse versículo nos explica: do homem são as preparações do coração. Nós nos preparamos, nós criamos expectativas, nós organizamos, nós planejamos como queremos as coisas, mas às vezes as coisas acontecem como o Senhor quer. E aí é o grande desafio do cristão. Vai ficar frustrado como Naamã? Vai se indignar como Naamã? Ou vai obedecer à orientação de Deus e conseguir tua vitória, mesmo que seja tudo ao contrário dos seus projetos? Naamã veio carregado de roupas, de ouros, de presentes caros. Naamã queria que o profeta viesse a ele, impusesse as mãos, invocasse a Deus e o curasse, e ele ali lhe desse um presente. Mas nada disso aconteceu. Todas as expectativas de Naamã foram frustradas e ele muito se indignou. O que ele queria fazer para Deus? Trazer algo caro, trazer uma carta real para mostrar que ele tinha influência sobre o seu rei lá da Síria. Nada disso adiantava. O homem de Deus o curou de uma forma muito simples, representando a Deus, pela orientação de Deus. Claro que foi Deus que orientou Eliseu a promover a cura de Naamã daquela maneira, de uma forma muito simples. Então não basta você querer fazer as coisas, basta você confiar, amém? Assim como Naamã achamos que não é de Deus, quando a nossa imaginação é contrariada. Também podemos perceber que Naamã julgava que o profeta iria lhe pedir algo difícil de se fazer, algo sacrificante, como podemos deduzir das palavras de seus servos. Lá no versículo 13, eu acho interessante que Deus sempre, o plano de Deus é muito lindo. Às vezes nós estamos tão cheios na nossa própria imaginação, tão cheios de nós. E aquele que está ali fora, ele percebe toda a situação. E assim os servos de Naamã foram boca de Deus para aquele homem. E disseram assim para ele, versículo 13. Meu pai, a intimidade que eles tinham, meu pai, se o profeta te disser, eu vou dizer, se o profeta te dissesse, lá estou eu aqui dando uma nova tradução aqui à Bíblia, viu? Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria. Se o profeta tivesse mandado ele fazer uma coisa bem difícil. Tem gente que parece que gosta das coisas difíceis, Não, o Senhor resolveu de maneira tão simples, não é de Deus não, isso aí. Era para o Senhor eu ter feito não sei quantos dias de jejum, era para eu ter subido um monte, era para eu ter feito isso, aquilo, outro. Quando Deus quer de você, às vezes, apenas uma atitude simples. Apenas que você confie e cumpra a palavra que Ele quer. É melhor obedecer do que sacrificar. Se lembra das palavras do profeta Samuel? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Para que sacrifício? Para que subir uma escadaria sem tamanho de joelho, carregando uma cruz nas costas, quando Deus quer simplesmente que você obedeça a palavra dele? Preste atenção. E os servos dele insistiram com ele. Meu senhor, meu pai, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Aí Naamã caiu em si e foi obedecer. Ele foi obedecer ali a sua palavra, a palavra do profeta, e ali ele consegue adquirir a vitória. Antes que vocês me perguntem aí nos comentários, o versículo falado aí, é melhor obedecer que sacrificar, do profeta Samuel, é 2 Samuel 15, 22. 2 Samuel 15, 22. Pode procurar aí na sua Bíblia. Está bem pertinho, você pode até procurar, é só voltar. 2 Reis, 1 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel 15, 22. Olha o que está escrito aí depois que Saul desobedeceu a Deus. O profeta diz isso aqui para Saul.
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Simplesmente obedeça, simplesmente atenda. Atenda à voz de Deus, aquilo que Deus quer de você. Amém? Depois não fique se procurando sacrifício, não. Só se ele pedir algo de você, um propósito seu, isso aí é outro departamento. Mas obedeça a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, voltando para cá, nós entendemos que Naamã reconheceu realmente, né? Se ele tivesse mandado fazer algo difícil, eu ia fazer. Por que eu não faço isso que é fácil? Eu vou fazer, eu vou confiar, eu vou obedecer. Então ele vai e simboliza, e tem uma simbologia também para nós. A lepra de Naamã representaria o que? A degeneração. E o que é que degenera? Nós. O que é que nos degenera espiritualmente? O nosso pecado. E a lavagem representa a purificação. O que é que nos purifica? Não é? Em que podemos nos lavar para ser puros? O sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E o batismo, o descer das águas, é uma simbologia também de que nós morremos para a velha vida e nascemos uma nova vida. De que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, tudo isso é muito carregado de uma simbologia, mas a gente não vai se deter a essa simbologia, porque a gente está se detendo da forma que Deus agiu. Totalmente inesperado da forma que o homem esperava, né? Quantas vezes Deus está agindo na sua vida e na minha, de uma forma inesperada, fazendo coisas por nós que a gente nunca imaginava que iria acontecer, né? Então, nós vamos ver aqui que Naamã ele reconheceu a soberania de Deus, aceitando ele como o único e suficiente salvador da sua vida. Depois que tudo acontece, Naamã diz lá no versículo 17, que nunca mais oferecerá holocausto e nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor. Ele foi buscar ali a sua saúde física, saiu com a saúde física e a saúde espiritual. Oh, glória a Deus! Nosso Deus é maravilhoso, né? Ele entendeu que apenas um Deus grandioso faria algo além das expectativas dele, enquanto ser humano limitado, sem querer nada em troca. Sem querer nada, sem troca de favores, apenas pela misericórdia, apenas pela bondade que esse Deus maravilhoso tem por nós. E aí ele o aceita como Salvador, como seu único Deus a partir daquele momento. Amém? Eliseu, servo do Senhor, não aceitou os presentes de Naamã, pois o que fizera aquele homem não veio de si mesmo, mas de Deus. Eliseu, ele reconhecia. Quem estava curando Naamã não era Eliseu, não, meus irmãos. Eliseu foi um instrumento. Foi um instrumento de fé. O rei de Israel não teve a fé que Eliseu teve, porque a missão do rei era outra. Mas Eliseu reconhecia que não merecia presente, porque não foi ele, não foi Eliseu quem fez. Foi Deus. Foi Deus quem o capacitou para fazer a obra. E aí Eliseu, ele cumpre esse princípio que está lá em João capítulo 3, vamos lá na Bíblia, João, Novo Testamento, o último evangelho, João capítulo 3, ele cumpre esse princípio bíblico aqui. Leia comigo na sua palavra. O versículo 27 vai nos dizer assim. João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Amém? Sua capacidade, sua inteligência, sua agilidade, sua rapidez, sua perspicácia, seus talentos, sua inspiração. Ó quem te dá, o Deus Todo-Poderoso, o soberano Deus. Agradeça a Ele. Quando você for vitorioso, quando você fizer algo de benéfico por alguém, quando você fizer algo de exitoso, a tua capacidade foi Deus que te deu. Então o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Eliseu tinha essa consciência, então Eliseu não aceitou presente. Como era que se pagaria a Deus o nome da prata e do ouro? Então Eliseu não aceitou presente, certo? Assim ele não poderia cobrar
por algo que ele não fizera, reconhecendo-se assim como instrumento de Deus, como servo do Senhor, reconhecendo que não se pode comprar os favores misericordiosos de nosso Deus Jeová. Lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, está pertinho depois de João, vamos lá, nós vamos ter uma história interessante. Atos, capítulo 8, nós vamos ter uma história que nos mostra alguém que quis comprar os favores divinos. Capítulo 8. Simão era um mágico, tinha técnicas de magia, não a magia, essa magia é, como é que eu posso dizer, a magia negra, só para fazer aqui um paralelo, não essa magia de ocultismo, mas ele tinha técnicas de magia, né? A gente vai ver isso todo no capítulo 8, deixa eu só ver aqui, pronto, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então ele chegava a fazer aqueles truques, né? Uma profissão antiga, pelo que a gente está vendo aqui na Bíblia. E aquelas pessoas, iludidas por aqueles truques de mágica de Simão, elas achavam que era algo divino, algo de Deus, virtude de Deus. Mas, quando ele conheceu os apóstolos, ele creu, ele aceitou ao Senhor, né? Aceitou a fé, no versículo 13, foi batizado, chegou a ser batizado, entendeu? E começou a ver os sinais. Acompanhava Filipe, um dos seguidores de Cristo, e Filipe fazendo os sinais e as maravilhas. E ele ficava atônito. Ele, como um grande conhecedor das artes mágicas, estava vendo que os apóstolos não estavam usando truques, mas era realmente dom de Deus, era realmente algo divino. E aí os apóstolos, certo dia, foram impor as mãos sobre aquelas pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos, o dom da imposição de mãos. Então Simão, bichinho, né? Tem horas que eu tenho pena, né? Eu rio, porque realmente eu entendo aqui que ele fez aquilo ali de certa forma inocente, né? Um pouco de malícia, mas de certa forma inocente. Na minha interpretação, que não foi a interpretação de Pedro, né? Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Ele disse, olha, me ensina também esse truque, eu quero esse truque, eu quero... Ele achava que ele iria ser útil também na obra dele. Eu imagino, viu, irmãos? Aqui sou eu imaginando. Sou eu aqui, a missionária Vitória, imaginando que ele queria aquele dom para ele, quando os discípulos saírem dali, ele continuar fazendo aquilo, impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele estava atônito vendo aquilo ali, ele não, no seu repertório de truques de mágica, ele não tinha nenhum daqueles, né, que os discípulos tinham. E aí, quando ele pede, né, ele oferece dinheiro aos discípulos, ele diz assim, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro diz assim para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aí o negócio foi sério, né? Eu até um momento acho engraçado, não deixa de ser engraçado, ele querendo comprar. Por quê? Porque ele vinha de uma cultura, ele vinha de uma realidade na qual ele fazia truques. Ele enganava as pessoas e as pessoas pensavam que os truques que ele fazia eram coisas de Deus. Truques de mágica. E quando ele vê os discípulos fazendo aquelas obras divinas, impondo o Espírito Santo, impondo as mãos e o Espírito Santo vindo, as coisas acontecendo, os sinais acontecendo, e ele ficava atônito vendo os sinais e as grandes maravilhas que os discípulos realizavam. Ele chegou um momento que ele tentou descobrir, como bom mágico que era, tentou descobrir o truque dos outros. Quando viu que não conseguiu, foi oferecer dinheiro. E aí ele foi repreendido por Pedro. Pedro disse,
seja para a tua perdição o teu dinheiro, porque cuidaste, que o dom de Deus se compra com dinheiro. Então, queridos, é dom de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Isso aí, lógico, vou abrir aqui um pequeno parênteses para não gerar mal entendido. Então a gente não vai mais pagar pregador, a gente não vai mais pagar a pastor, salário de pastor, eles têm que fazer de graça. Não, entenda. Isso aí é tema para outro estudo bíblico, que o obreiro é digno do seu salário. Então, essas pessoas que elas dedicam sua vida ao evangelho de forma plena, elas precisam ser sustentadas. Of course, evidentemente. Elas precisam receber, sim, dinheiro para terem uma vida digna. Elas precisam se alimentar, alimentar sua família, comprar roupas e toda a necessidade que o dinheiro é quem compra enquanto a gente viver nesta terra, né? O dinheiro, o cartão, seja lá o que for, vai precisar manter essas pessoas. Mas a gente está falando aqui de dom do Espírito. Então, o dom de curar. Um pastor, ele pode ser remunerado, receber uma oferta da igreja que o está convidando a pregar, as passagens e etc. Ele pode receber aquilo para ele se deslocar e até aquela igreja, poder se hospedar, poder comer lá na igreja, uma oferta porque é o seu trabalho, é o que ele faz. E as pessoas, eu não sei por que esse levanto tão grande contra os pastores, os filhos de Deus, os missionários, os pregadores da palavra. Se a gente sabe que existem palestrantes, existem conferencistas, que é do mesmo jeito, recebem cachê, recebem passagem, recebem hospedagem. Então a pessoa está levando a palavra de Deus, não seria digna também, não é uma profissão, não seria digna também de ser honrada financeiramente? Agora o que está se falando é que, um exemplo, né? Como missionária, eu posso ser convidada por uma igreja irmã para levar a palavra. Graças a Deus até aqui eu sou convidada nas igrejas próximas à minha cidade, então não há necessidade de dinheiro realmente, de passagem, porque realmente são pertinho, eu vou me deslocar, não vou gastar. Mas se eu, digamos, né, eu seja convidada para uma igreja de fora, onde requeira eu ir de avião, por exemplo, né? Então eu vou ser chamada e a igreja geralmente é quem vai arcar com as minhas despesas. Então tudo bem, isso aí faz parte. Agora, se lá o Espírito Santo quer me usar para curar as pessoas e eu chegar nessas pessoas, quem quer receber a cura me dê aqui tanto. Então eu estou querendo cobrar por algo que não é meu, porque o dom é de Deus. Estão entendendo o que eu quero dizer? A profissão é minha, dada por Deus, a profissão de pregadora, né, de missionária, o título eclesiástico é meu, concedido por Deus, sabemos. Então eu estou exercendo, mas o dom de chegar lá e ministrar uma cura, ministrar uma oração, ministrar uma libertação, é dom de Deus. Então, entendeu? Eu quero que vocês entendam esse pormenor, tá certo? Para não gerar mal entendido. E depois de eu ouvi um estudo bíblico com a missionária Vitória, no qual ela dizia que as coisas do Senhor têm que ser feitas todas de graça. Entenda. Então, Naamã, ele tinha essa mentalidade de dinheiro, do jeito de Simão. Se eu der dinheiro ao profeta, ele vai me curar. Ele vai chegar aqui, vai orar, vai impor as mãos, mas não é assim que funciona. O Senhor, o dom de Deus, ele é dado, e outra coisa, os dons espirituais é dado conforme a necessidade. E nem todo culto eu vou orar pelo enfermo e o enfermo vai ser curado, não. É no agir de Deus, o agir é como Deus quer. Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Então, essa é a palavra que nós deixamos para nós nessa noite, para todos nós. Eu estou aqui preparando esse estudo à noite, mas não sei que horas você vai ter acesso a esse estudo bíblico. E eu só quero que Deus lhe abençoe, né? Eu ia deixar esse versículo para você aqui, mas eu acabei desmarcando. Mas é isso mesmo, é que o Senhor te abençoe e que o Senhor te dê esse discernimento de que não é como nós pensamos, é como Deus quer, é como Deus faz. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até o próximo, estudando a palavra, se o Senhor nos permitir.